Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um encontro aqui do nosso grupo de estudos sobre a genealogia da moral. A gente começa, então, no parágrafo 23. No final do parágrafo 22, o Nietzsche, ele encerra um grande bloco de assuntos, tá? Ele vai encerrar toda uma longa discussão que começou lá no parágrafo 11 e se estendeu até o parágrafo 22 a respeito do significado do ideal ascético para o sacerdote ascético. E a gente viu ao longo desses parágrafos, né, a descrição de Nietzsche sobre a psicologia do sacerdote ascético, os meios de cura, né, a falsidade, o ressentimento que está por trás das ações do ideal ascético, e isso tudo se encerrou com a reflexão que ele fez no parágrafo 22, tá? Quando ele vai falar, né, nesses últimos parágrafos, do adoecimento, né, de toda, digamos assim, de um tipo de efeito fisiopsicológico de natureza coletiva, que seria a degeneração de um povo, né? Justamente realizada, levada a cabo pelos mecanismos da cultura, pela atuação deliberada do sacerdote ascético. Tá? A partir agora do parágrafo 23, até o finalzinho, a gente já está praticamente encerrando a genealogia da moral. A partir agora do parágrafo 23, o Nietzsche, ele muda o foco novamente da discussão e ele vai começar a tratar da presença do ideal ascético na ciência, tá? Como que vai fazer uma crítica ao pensamento científico, vai nos apresentar aqui a argumentação dele para que nos permite entender como que a ciência, na atualidade, seria uma ciência profundamente contaminada pelos valores do ideal ascético, os quais, por sua vez, vale lembrar, né, que seriam os mesmos valores da perspectiva moral socrático-platônico-cristã. Tá? No parágrafo 23, né, o Nietzsche ele vai enfatizar o caráter unilateral, o caráter absoluto, né, cristalizado, homogêneo, né, do ideal ascético, enquanto perspectiva única, né, a única grande, para usar a expressão do filósofo francês Lyotard, né, na condição pós-moderna, o ideal ascético seria a única grande narrativa, um único paradigma de verdade e de valor que determinou os rumos de todas as civilizações ocidentais. O Nietzsche ele vai enfatizar esse aspecto de unicidade. E aqui, antes mesmo de eu entrar nos comentários sobre esse parágrafo, já vale destacar que ele tem uma relação muito íntima, ele tem ele se estrutura num diálogo bastante interessante com o parágrafo 10 da primeira dissertação da genealogia, aonde Nietzsche vai falar do ressentimento. Eu me lembro que a gente teve uma longa conversa sobre o ressentimento. Por que eu estou enfatizando essa proximidade? Porque o modus operandi do ressentimento é justamente desvalorizar, desqualificar e, eventualmente, eliminar todo tipo de alteridade. Porque a alteridade, o diferente, ao olhar dos ressentidos, é uma ameaça. A crítica que Nietzsche faz agora, né, dentro dessa abordagem teórica que ele faz sobre o ideal ascético, ao enfatizar isso, a gente acaba reforçando ainda mais a estrutura argumentativa dele, primeiro, das 3 dissertações, mostrando que elas têm uma relação entre si, os argumentos desenvolvidos na primeira dissertação, os argumentos desenvolvidos na segunda dissertação, eles são frequentemente retomados aqui,
O Nietzsche ele até assume como um pressuposto do seu leitor que ele já tenha lido a primeira e a segunda, antes de ler a terceira, mas principalmente, né, que todo esse corpus de reflexões que o Nietzsche desenvolve na primeira dissertação, depois na segunda e na terceira, ele está interligado. Não são três dissertações estanques e separadas entre si. Embora elas abordem diferente, elas ofereçam, né, reflexões sobre temáticas diferentes. A primeira delas, né, bom e mal, bom e ruim, a primeira transvaloração de todos os valores, moral dos senhores, moral dos escravos, etc. A segunda, né, a origem genealógica, uma genealogia do castigo, uma genealogia da culpa, do sentimento de consciência pesada, uma reflexão sobre os mecanismos civilizatórios de domesticação do ser humano. E agora, a reflexão sobre o ideal ascético, que no entendimento de Nietzsche seria o cerne, o núcleo duro dos valores que, digamos assim, estruturam e sustentam isso que se convencionou chamar, né, isso que o próprio Nietzsche fala, dessa perspectiva socrático-platônico-cristã. Tá? Então, feita essa observação sobre a proximidade com o ressentimento, a gente começa, né, com os comentários aqui sobre os trechos. Esse parágrafo 23 é muito interessante. Né? O Nietzsche ele começa dizendo, né, que, olha, o que eu devo expor à luz não é o que esse ideal, o ideal ascético, realizou, mas tão somente o que ele significa. Nesse momento aqui, é importante destacar, apesar de nessa frase, né, o Nietzsche está, obviamente, buscando uma coerência com o título da terceira dissertação, que é uma pergunta sobre o significado dos ideais ascéticos. É importante a gente destacar aqui também que o Nietzsche, ele, na verdade, já expôs nos parágrafos anteriores, aqui mesmo na terceira dissertação, o que o ideal ascético realizou. Né? Quando ele apresentou uma visão profundamente negativa sobre a Europa da sua época. Tá? E aqui, obviamente, faço referência aos parágrafos 21, ao parágrafo 22, tá? A toda aquelas longas passagens onde Nietzsche faz uma descrição crítica da sua época, dizendo que, né, na Europa hoje a gente, né, respira um ar de hospital, né, ele usa essa expressão justamente para dizer, quais são os resultados práticos da atuação do predomínio do ideal ascético ao longo dos últimos 2000 anos. Tá? Um outro ponto interessante aqui, né? Na sequência, quando o Nietzsche ele pergunta, né? O ideal ascético expressa uma vontade. Onde está a vontade contrária? Em que se expressaria um ideal contrário? Ao perguntar isso, o Nietzsche obviamente deixa implícito, né? Se o ideal ascético ele expressa uma vontade, isso faz uma nova referência àquilo que ele já tinha falado lá no parágrafo 5 do prólogo, quando ele fez uma referência aos instintos, tratando da filosofia de Schopenhauer, né? Isso foi uma ideia que eu retomei no primeiro encontro, aliás, no segundo encontro desse nosso grupo de estudos, quando eu comecei a falar do parágrafo 1, e eu fiz uma série de observações aqui, dizendo que essa ideia ela seria retomada. Ela foi retomada não só no parágrafo 1, mas ela volta a aparecer aqui agora. Tá? A moral, para Nietzsche, é algo fabricado, é algo inventado. Ora, a partir do que se cria uma moral? Né? A matéria-prima a partir da qual toda moral surge são instintos. Isso está muito bem explícito também no parágrafo, no aforismo 6 de Além de Bem e Mal. Tá? Toda moral, para Nietzsche, no fundo, seria o quê? Né? Todo conjunto de paradigma de valores e verdades.
seria nada mais do que a transformação de determinados tipos de impulsos, de determinados instintos em regras de conduta, em parâmetros de avaliação e de interpretação da realidade. É por isso que, para Nietzsche, toda psicologia é uma fisiopsicologia. Em vários momentos dessa obra, em vários momentos do Crepúsculo dos Ídolos, Nietzsche se auto-intitula como um psicólogo. E a todo momento ele está falando de instintos, de pulsões, né? dessa questão de degeneração orgânica, saúde fisiológica, debilidade fisiológica. Tá? Falar de psicologia para Nietzsche é falar de fisiopsicologia. A estrutura pulsional de cada ser humano. Quando eu falo em estrutura pulsional, o que eu estou querendo dizer? Desejos, impulsos, instintos, energia psíquica, né? Aquilo que dentro do linguajar da psicologia, da psicanálise, se convencionou chamar como libido, como essa energia psíquica, tá? Tudo isso forma substrato, a partir do qual a visão de mundo de cada indivíduo, ela se estrutura, tá? E isso fica muito claro aqui justamente nessa frase, né? O ideal ascético expressa uma vontade. Bom, e ele se pergunta pela vontade contrária. Existiria um contra-ideal? Bom, na sequência aqui, como eu havia mencionado, o Nietzsche ele enfatiza o predomínio, né, o caráter unilateral, cristalizado do ideal ascético. Para Nietzsche, a história das civilizações ocidentais é a história do gradual predomínio e, posteriormente, a história da hegemonia deste paradigma moral socrático-platônico-cristão, cujo núcleo duro é o ideal ascético. Então, aqui é importante a gente mencionar, né, que aqui mais para frente, ele vai enfatizar isso no mundo inteiro, tá? Deixa eu só verificar aqui, tá? Ele coloca aqui, né? O ideal ascético, eu estou lendo o parágrafo 23. O ideal ascético tem uma finalidade, uma meta, e esta é universal o bastante para que, medidos por ela, todos os demais interesses da existência humana pareçam estreitos e mesquinhos. Povos, épocas e homens são por ele interpretados implacavelmente em vista dessa única meta. Ele não admite qualquer outra interpretação, qualquer outra meta. A gente pode observar aqui, a partir dessa sentença, uma ampliação do escopo, da abrangência da reflexão de Nietzsche. Porque até então, e frequentemente, tanto em Além de Bem e Mal, como nos próprios fragmentos póstumos, o Nietzsche ele vai falar, né, a Europa da minha época, né, essa nossa velha Europa. Ele vai falar do niilismo europeu, ele vai criticar, né, decadência da Europa, etc. E agora o Nietzsche ele amplia, sem mais nem menos, ele amplia a abrangência do ideal ascético para todos os povos, todas as culturas. Tá? Como que a gente explica isso? Aqui é preciso não perder de vista um posicionamento anterior que o Nietzsche ele tinha feito sobre a religião. Eu me lembro que eu cheguei a falar essa frase aqui justamente quando a gente estava falando da terceira dissertação. Não foi no encontro passado, foi no anterior. Que no entendimento de Nietzsche, religião seria coisa de gente mal resolvida, né? Quando ele vai descrever a figura do sacerdote ascético como um sofredor, um doente, que que deseja, tem um desejo doentio por exercer o poder sobre um rebanho de outros doentes, de outros malogrados, de outros mal resolvidos, e que para conseguir fazer isso, ele precisa encontrar um jeito de administrar as pulsões doentias, né? Administrar, digamos assim, os quanta de energia psíquica doentia, né, deletéria, que circulam em meio a esse rebanho. E aí ele vai falar, vai tematizar, como a gente viu, parágrafo 18, parágrafo 19, os meios de cura,
os estratagemas por meio dos quais o sacerdote ascético encontra para aliviar o sofrimento, mas sem resolver o problema, sem curar a doença. Né? Por quê? Porque ele quer manter os indivíduos doentes, para dominá-los. Tá? E quando a gente pensa nisso, né, essa ideia de que religião é coisa de gente mal resolvida, né? O próprio Nietzsche fala, aonde tem religião tem sempre um ar de hospital. A gente pode, a partir disso, inferir que para Nietzsche, todas as religiões, em maior ou menor grau, elas representariam manifestações do ideal ascético. Tá? Ainda que, por exemplo, no Anticristo, por exemplo, o Nietzsche ele vai fazer referências elogiosas ao budismo. Mas ele só vai fazer essas referências elogiosas ao budismo para criticar o cristianismo, para desvalorizar ainda mais o cristianismo. Eu cheguei a explicar já o sentido dessas menções de Nietzsche quando ele usa, por exemplo, ele faz a valorização, né, do Velho Testamento em detrimento do Novo Testamento. Ele vai dizer que o Velho Testamento tem um ar aristocrático e tudo mais, a gente viu isso anteriormente. Né? Como que a gente consegue entender? Poxa vida, Nietzsche está valorizando o Velho Testamento, então, né, ele vai ser favorável ao Velho Testamento? Não é isso, gente. É apenas um recurso de linguagem, um recurso argumentativo, tá? Bom, então, nesse sentido, tá? A partir de passagens como esta aqui, são passagens que permitem com que a gente possa pensar sobre esse diagnóstico de Nietzsche acerca do predomínio do ideal ascético e, consequentemente, de todos os problemas que isso gera, a mediocrização da humanidade, o predomínio dos homens de rebanho, como fenômeno mundial. Ele não está falando só da Europa, da sua época. Dito isso, na sequência, o próprio Nietzsche ele começa a se perguntar pelo contra-ideal, né? Pela existência de valores divergentes. Por quê? Ora, lá na primeira dissertação, ele havia apresentado, né? Moral dos senhores, moral dos escravos. Inclusive, na segunda dissertação, quando ele vai tematizar o problema do castigo, ele também apresenta lá uma perspectiva alternativa de um tipo de justificação sobre a origem do castigo, que estaria ligado à noção de dívida, né? O conceito moral de culpa estaria ligado à noção de dívida, uma dívida comercial, né? E isso teria por origem as primeiras transações comerciais, né? O primeiro escambo que acontecia nas comunidades primitivas, né? Produtoras de alimentos, etc. Tá? Bom, o que acontece? Ele, aqui na terceira dissertação, até agora, ele só problematizou o ideal ascético e cadê o contra-ideal? Né? E aí, ele muda o foco, né, para tentar responder uma questão. Ele só vai conseguir responder essa questão no parágrafo 24, tá? Que é a ciência. Tá? Ele começa analisando, né, refletindo sobre uma afirmação, que é uma afirmação que na segunda metade do século XIX era muito comum entre a maior parte dos homens de letras, a maior parte dos intelectuais, ateus, né, a maior parte dos cientistas, inclusive filósofos também. Tá? Na segunda metade do século XIX, bom, a ciência, quer dizer, né, sem Deus, sem um além, né, sem as virtudes negadoras, a ciência materialista teria superado o ideal ascético. Nós estamos vivendo uma nova era, uma era de avanço no pensamento, de rejeição das velhas superstições do passado. Aqui vale fazer uma observação interessante, que essa mesma opinião que o Nietzsche ele coloca aqui no parágrafo 23, também está implicitamente presente nas personagens da Praça do Mercado, do famoso aforismo 125 da Gaia Ciência, que é o aforismo do homem louco. O homem louco chega na Praça do Mercado e começa a falar, procuro Deus, e lá tem um monte de ateus. E esses ateus galhofeiros começam a fazer chacota com esse homem louco, né? Falando, coitadinho, olha lá, ele ainda
acredita nessas superstições do passado, nessas religiões. E é curioso que o discurso do homem louco é um discurso feito para esses ateus, né? O que, obviamente, nos indica que o objetivo de Nietzsche, no aforismo 125 da Gaia Ciência, não é simplesmente o de se confrontar, né, de maneira aberta e ampla contra as pessoas que seguem religiões. Por quê? Porque o discurso, todo o estardalhaço que o homem louco faz, ele está falando para um grupo de ateus. Né? E agora, para aqueles que, né, tinham dificuldade de entender essa passagem, a partir da leitura dos parágrafos 23 e 24, eu espero e acredito que vai ficar mais claro. Tá? É curioso porque aqui, nesses últimos parágrafos da genealogia da terceira dissertação, o Nietzsche ele vai fazer várias referências explícitas à Gaia Ciência. Né? Ele vai referir, mais para frente, ele vai falar do parágrafo 344, depois ele vai falar sobre o parágrafo 357, lá no finalzinho. Mas, preciso não perder de vista, né, que também esse outro parágrafo 125, ele tem o seu sentido grandemente esclarecido quando a gente pega esses últimos parágrafos aqui da genealogia, tá? Bom, e o Nietzsche ele coloca, né? Me permitam aqui acompanhar um trechinho da leitura. Aqui, né? É curioso, né? Porque esse trecho aqui que eu queria colocar. O Nietzsche está se perguntando, né? Cadê o contra-ideal? Dizem-me que não falta, que não apenas travou um longo e feliz combate contra esse ideal, como já o teria dominado em tudo aquilo que importa. Toda a nossa moderna ciência seria testemunha disso. E aí ele continua: esta ciência moderna, que como verdadeira filosofia da realidade, evidentemente crê apenas em si mesma. Evidentemente possui a coragem, a vontade de ser ela mesma. E até agora saiu-se bastante bem, sem Deus, sem além e sem virtudes negadoras. E ele finaliza, né? Ocorre que com esse barulho e essa tagarelice de agitadores, nada se consegue comigo. Ao se referir aos defensores da ciência, aos cientistas ateus, ou aos filósofos ateus entusiastas da ciência, como, por exemplo, os positivistas, né? Como simplesmente, né, toda essa tagarelice, ele não deixa de fazer também uma referência implícita ao 125 da Gaia Ciência. Porque os ateus da Praça do Mercado, lá no 125, eles, né, são os caras que estão fazendo a maior chacota lá, eles ficam dando risada, né, ficam fazendo toda todo aquele estardalhaço em cima do desespero do homem louco da Praça do Mercado. Bom, o que acontece? Um último aspecto interessante aqui, né, quando ele diz que a ciência, né, é essa verdadeira filosofia da realidade. Por que isso, né, gente? Antigamente, antes do desenvolvimento das ciências e da especialização dos diferentes campos do saber científico, das ciências da natureza, né, biologia, química, física, etc., o que se tinha, por exemplo, na modernidade, né, em Descartes, em Francis Bacon, era a chamada filosofia natural. Tá? O que era essa filosofia natural? Nada mais do que o compilado, né, todo o conjunto de conhecimentos que se tinha sobre os fenômenos da natureza. E que hoje a gente já dividiria entre, de um lado, física, biologia, química e etc. As ciências da natureza, tal como nós a conhecemos hoje, elas surgiram a partir dessa filosofia natural. E é por isso que ele faz essa referência aqui, dizendo que a ciência, né, essa verdadeira filosofia da realidade. Bom, mas o Nietzsche, ele descarta essa possibilidade.
Ele afirma aqui no parágrafo 23, mas a justificativa ele só vai apresentar no parágrafo 24. Porque ele coloca no parágrafo 23 de uma forma muito clara, né? A ciência seria apenas a forma mais recente e mais nobre do ideal ascético. E a gente se pergunta, né? Mas como assim? O que tem a ver ciência com ideal ascético, né? Em tese, ciência e religião não seriam tipos de discursos e tipos de perspectivas opostas? A resposta para isso, a gente vai precisar esperar chegar lá no parágrafo 24. Bom, eu tomo aqui por base, para começar a falar, né, do que Nietzsche entende por ciência, o que ele está falando aqui quando ele se refere à ciência, um fragmento póstumo de 1884. Tá? Foi no período em que Nietzsche estava publicando Assim Falou Zaratustra. Ele já tinha publicado a primeira edição da Gaia Ciência, em 82, e alguns livros do Zaratustra, né? A publicação completa das partes do Zaratustra termina em 1885. O Nietzsche ele registra textualmente: a ciência é a transformação da natureza em conceito para fins de dominação da natureza. Tá? Não sei se vocês já perceberam aqui, mas eu sempre que eu vou complementar o sentido das passagens de Nietzsche, e aqui eu só vou abrir um parêntese para falar um pouco sobre os fragmentos póstumos, né? Existem, obviamente, milhares, né, milhões de fragmentos póstumos na obra de Nietzsche, inclusive o volume de fragmentos póstumos, que a gente tem, o volume de texto dos fragmentos póstumos, é muito maior do que o volume de texto de todas as obras de Nietzsche publicadas. Tá? Não sei se vocês sabem disso, mas tudo aquilo que Nietzsche publicou em vida, se juntar tudo, né, não dá a quantidade de fragmentos póstumos, né, que são anotações que ele fez. Ao longo aqui do nosso grupo de estudos, né, tem alguns alunos aqui, alguns colegas lá do Tocantins que estão nos acompanhando e que provavelmente estavam presentes desde a primeira edição, quando a gente começou no prólogo, na primeira dissertação. Eu ainda era professor lá em Palmas, na UFT. Eu acho que vocês nunca me viram citar algum fragmento póstumo aqui, né, para esclarecer o sentido de passagens da genealogia da moral. E eu faço isso é proposital. Tá? Eu tenho algumas reservas com relação ao uso dos fragmentos póstumos. Inclusive, eu pretendo fazer um curso de extensão sobre Nietzsche só para tratar de um conjunto de fragmentos póstumos, que é um conjunto de apenas 16 fragmentos póstumos, mas que são muito famosos, muito conhecidos, né? Esses 16 fragmentos, eles formam um único texto, são 16 partes de um texto chamado fragmento Lenzerheide, ou o fragmento, né, O Niilismo Europeu. E eu, né, já estou pensando aqui nos próximos, na possibilidade da gente continuar o desenvolvimento desse curso, né, dos próximos cursos de extensão, que eu também quero manter essa prática dos grupos de estudo de Nietzsche, provavelmente, aliás, certamente para 2022, tá, gente? Não tem como garantir que isso vai acontecer em 2021, mas eu pretendo, antes de entrar na análise e no comentário desses fragmentos póstumos especificamente, eu quero fazer um encontro só para apresentar para vocês algumas informações sobre o estatuto, né? Aquilo que eu entendo como sendo a posição, a importância e até a legitimidade, entre aspas, da gente usar somente fragmentos póstumos de Nietzsche para dizer alguma coisa, para justificar alguma ideia no próprio Nietzsche. Né? Eu acredito que é bastante problemático a gente tentar fazer isso. Tá? Eu entendo e encaro os fragmentos póstumos muito mais como fontes complementares que devem ser utilizadas, sim, obviamente que devem. Né? Não é proibido você pôr a mão nos fragmentos póstumos. Mas são textos que não foram preparados por Nietzsche para a publicação. E isso faz muita diferença. Tá? Inclusive, se a gente for procurar, né, os cadernos de anotações originais do Nietzsche,
E eu tenho aqui algumas imagens de alguns facsímiles que eu pretendo, né, mostrar para vocês nesse próximo evento de extensão que eu estou preparando, que eu já estou idealizando, né? Não comecei a preparar ainda. Mas alguns facsímiles onde eram cadernos de anotações, onde o Nietzsche ele ia escrevendo à mão, e aí ele riscava o texto, riscava, fazia complementações, eventualmente ele riscava completamente aquela página e abandonava aquilo. Então, na verdade, o que se tem hoje, né, quando a gente fala fragmentos póstumos do Nietzsche, no fundo é um construto, tá, gente? É uma espécie, como é que eu vou dizer assim? É uma imagem, como se fosse um texto, que ele foi um texto artificialmente construído a partir da decifração, porque vocês vão ver, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver mesmo, só de bater o olho em algum facsímile, de algum caderno original de anotações do Nietzsche, isso está disponível na internet, posso até passar o link para quem tiver curiosidade, né? O ruim é que o site inteiro é em alemão, tá? Então, até para você achar qual é o link aonde está os facsímiles do Nietzsche, você tem que ter um basiquinho de alemão ali. Mas isso está disponível gratuitamente, né, para consulta livre na internet. É impressionante, gente, como que é um garrancho, né? O pessoal literalmente tem que decifrar esses fragmentos póstumos e depois de decifrar, né, os editores precisam fazer uma escolha editorial ali, porque tem frases inteiras, tem parágrafos inteiros, às vezes tem fragmentos inteiros que estão simplesmente riscados do começo ao fim. O Nietzsche faz um X bem grande assim. Aí você fala, nossa, né? Será que o que ele quis dizer aqui? Será que ele pensou alguma coisa e depois, né, fez igual o Raul Seixas, eu vou desdizer agora, né, o oposto do que eu disse antes, né? No fundo, o que eu entendo, né? Eu entendo que os fragmentos póstumos de Nietzsche, eles são experimentos reflexivos. Por quê? Porque na segunda metade do século XIX não tinha editor de texto, né? E o Nietzsche era quase cego, não conseguia usar uma máquina de escrever. Então ele escrevia à mão e depois ele riscava as ideias dele, ele complementava com outras coisas, né? Então essa gigantesca massa de materiais, de anotações, rascunhos, ensaios e as versões prévias dos textos, né? Que ele rascunhava, depois ele passava limpo, mandava para o editor fazer, transformar aquela anotação pessoal em texto. Tudo isso, no fim das contas, são textos de caráter provisório. Não tem como a gente dizer se o Nietzsche ele viria a utilizar esses textos ou não. E se ele viria a utilizar esses textos, como é que ele ia utilizar isso? Será que ele ia mudar? Será que ele ia transformar um monte de fragmentos em textos publicados? Tá? Uma coisa que é interessante colocar, que, por exemplo, todos os livros que foram publicados em 1888, Crepúsculo dos Ídolos, Et Homo, Nietzsche contra Wagner, O Anticristo, né? Todos esses livros surgiram a partir de fragmentos póstumos, tá? Porque o Nietzsche, ele estava, desde 1885, ele começou a juntar, redigir um monte de fragmentos póstumos para aquilo que ele tinha como plano, que seria a obra magna dele. Que, inclusive, o único texto publicado onde aparece uma menção dessa obra magna é a Genealogia da Moral, que seria o texto A Vontade de Poder, ou A Vontade de Potência. O Nietzsche ele desiste desse plano. Ele pega todos aqueles materiais que ele tinha juntado para publicar na Vontade de Poder, Vontade de Potência, e transforma nesse monte de livros. Teoricamente, ele poderia juntar tudo num livro só, fazer vários capítulos? Poderia, mas ele optou por não fazer isso. Então, diante desse próprio resultado prático que a gente tem, da opção editorial de Nietzsche, de transformar aquele monte de fragmentos póstumos em um único livro,
né, em não transformar aquele monte de fragmentos póstumos em um único livro, né, fazendo, ao contrário, vários livros diferentes, já nos mostra que é bastante temerário a gente simplesmente abrir um único fragmento póstumo, que tem uma passagenzinha lá, que o Nietzsche está falando alguma coisa, e dizer, olha, isso aqui é a filosofia de Nietzsche. Ah, mas peraí, cara, você pegou um rascunho, você pegou um negócio que você nem sabe se o Nietzsche ele riscou em seguida, né? Porque os livros publicados, as obras completas de Nietzsche que trazem esses textos no formato dos fragmentos póstumos, né? Elas não indicam onde que o Nietzsche riscou, aonde que o Nietzsche complementou, né? Isso tudo está nos textos originais, sabe? Então, ou seja, né, é um texto que ele já foi muito trabalhado ali, né? A gente não poderia considerar nem o fragmento póstumo como um texto propriamente dito. Ele é um rascunho, ele é uma anotação provisória, que a gente não sabe o que Nietzsche teria feito com aquilo. Se ele iria simplesmente jogar no lixo, queimar, rasgar ou, eventualmente, publicar. Tá? Bom, feitas todas essas observações, né, que eu espero e já deixo vocês previamente convidados, né, para a nossa próxima edição desse evento de extensão, que eu não sei quando vai acontecer, espero que aconteça em 2022, onde a gente vai conversar um pouco mais sobre os fragmentos póstumos, que eu acho que é um esclarecimento muito interessante, é um manancial muito rico para a gente entender a filosofia de Nietzsche e que pode ser trabalhado, mas eu tenho certos critérios e eu pretendo apresentar para vocês, discutir melhor esse assunto. Feitas essas observações, né, eu passo aqui, né, a citar esse fragmento póstumo de 1884, que na verdade é só uma frase, né, onde o Nietzsche vai definir a ciência. A ciência é a transformação da natureza em conceito para fins de dominação da natureza. Só isso. Eu selecionei essa citação de Nietzsche, por quê? Porque ela ajuda a corroborar a concepção de ciência que está por trás de toda essa reflexão de Nietzsche aqui. Por quê? Quando Nietzsche diz, né, poxa vida, a ciência é a forma mais recente e mais nobre do ideal ascético, a pergunta mais natural que a gente vai fazer é o seguinte: o que Nietzsche entende por ciência? Né? Do que Nietzsche está falando quando ele fala de ciência? Bom, a partir, né, desse parágrafo, desse aforismo, dessa anotação póstuma, né, de 1884, fica claro, né, que Nietzsche tem uma compreensão das ciências da natureza como um grande conjunto de técnicas de compreensão, né? Talvez a palavra técnica aqui não seja a melhor palavra, né? Talvez a gente poderia dizer que as ciências da natureza, elas formam um corpus de conhecimento, elas formam um corpo de conhecimentos que tem por objetivo compreender e transformar a realidade. Só que, por que eu usei a palavra técnicas aqui? Né? No sentido de que, para Nietzsche, as ciências da natureza, elas são meios para se alcançar uma determinada finalidade. E, portanto, né, tendo em vista que elas são apenas meios, né, as ciências da natureza, em si mesmas, elas são desprovidas de qualquer sentido. Ou seja, elas não possuem, elas não trazem em si mesmas quaisquer finalidades próprias. Tá? O Nietzsche, ele indica isso textualmente aqui, quando ele vai nos dizer. Só um instantezinho que eu vou achar a frase aqui. A verdade é precisamente o oposto do que se afirma. A ciência hoje não tem absolutamente nenhuma fé em si. E tampouco um ideal acima de si. E onde é ainda paixão, amor, ardor, sofrer, não é o oposto desse ideal ascético, mas antes a sua forma mais recente e mais nobre. Como a gente vai ver isso mais adiante, lá no parágrafo 24, o Nietzsche ele vai nos dizer que a finalidade da ciência, na atualidade, ela é uma finalidade dada pelo ideal ascético. Em última instância, portanto, a justificativa
a grande justificativa para o argumento do Nietzsche de rejeitar a ciência como opositora do ideal ascético é porque a ciência em si, as ciências da natureza não trazem valores, não têm valores próprios. Tá? E, como a gente já viu nos parágrafos anteriores aqui da terceira dissertação, o ideal ascético, ele não vai determinar só o sentido da ciência, o sentido da filosofia e o sentido das artes, né? Como a gente já viu. Quando ele estava falando, ele começou falando da arte wagneriana, depois ele falou da presença do ideal ascético na filosofia, usou como exemplo Schopenhauer, e depois passou para a psicologia, a fisiopsicologia do sacerdote ascético. Tá? E agora na ciência. Né? Além disso, vale destacar o quê? Lá em Além de Bem e Mal, 202, tá? Esse é um parágrafo essencial que eu recomendo que todos vocês que puderem ler, leiam, tá? Não agora, né? Mas depois que a gente terminar aqui o nosso grupo de estudos, o parágrafo 200, o aforismo 202 de Além de Bem e Mal, é um aforismo longo e vai ficar complicado para eu ler ele inteiro aqui. Eu optei por não ficar lendo outros aforismos complementares. Eu acho que eu cheguei a explicar isso já para vocês, porque senão aí o nosso encontro ia ficar cada encontro para discutir um parágrafo só, né? Aí vai ficar um tanto quanto maçante, se cada vez eu for trazer uma renca de textos que estão conectados uns com os outros. Tá? Mas, né, já adiantando, para aqueles que não perceberam isso ainda, mas no fundo a filosofia de Nietzsche, ela é essa grande teia de aranha, vamos falar assim, né? Porque aonde cada aforismo seria uma intersecção nessa teia de aranha e que se conecta com vários outros aforismos de várias obras diferentes. E também, obviamente, com outros fragmentos póstumos. Tá? O que acontece? Né? Nesse aforismo 202 de Além de Bem e Mal, o Nietzsche, o que ele vai falar? Né? Ele vai defender, apresentar a ideia de que as diferentes modalidades de práticas políticas do seu tempo, principalmente ele vai nomear, né, a democracia, o anarquismo e o socialismo, essas diferentes modalidades de políticas também seriam todas profundamente influenciadas, profundamente determinadas por valores do paradigma socrático-platônico cristão. Para Nietzsche, a democracia, o socialismo e o anarquismo, na prática, elas seriam o quê? Né? Seriam diferentes modalidades de teorias, de doutrinas políticas que buscariam colocar em prática valores do ideal ascético. Nada mais, nada menos. Tá? Bom, mas aí voltando, né? Feita essa observação sobre o parágrafo 202, a gente volta, né? Para além desse primeiro ponto, dessa primeira crítica que Nietzsche faz à ciência, né? O que seria a ciência para Nietzsche, né? Seria a forma mais recente e mais nobre do ideal ascético. Para além dessa primeira definição, que ele vai explicar mais adiante, ele também afirma, já caminhando para o final do parágrafo, ele vai dizer que a ciência seria uma espécie de fuga para um cansaço perante a vida. Tá? Como assim uma fuga para um cansaço perante a vida? Né? Ele vai caracterizar aqui os cientistas como sendo aqueles trabalhadores incansáveis. Ele vai citar textualmente aqui, né? A ciência é hoje um esconderijo para toda espécie de desânimo, descrença, remorso, desprezo de si, má consciência. Tá? Quando ele fala isso, né, ele está fazendo aqui uma caracterização do saber técnico, do saber científico e dos indivíduos que se ocupam com o saber técnico e saber científico, né, como aqueles mesmos sujeitos lá do parágrafo 18, quando ele faz a denúncia, né, vamos falar assim, ele reflete sobre a atividade maquinal, o significado ou a importância existencial, vamos dizer assim, né, desta terapia de cura do sacerdote ascético,
que a gente viu que, na verdade, é uma cura que não cura nada, né? É uma cura que só alivia o desconforto perante a vida, tá? Mas ele vai caracterizar, olha, o trabalho que os cientistas fazem, né? Essa investigação incessante sobre tudo, todos os objetos da natureza, ela tem esse efeito, entre aspas, terapêutico da atividade maquinal. E é por isso que ele vai dizer, ó, isso serve como esconderijo, né? Porque a dedicação incessante a essa atividade científica serve, no fim das contas, como um meio de anestesia que oculta dos cientistas, né? Ele vai se referir aqui, né, nossos melhores doutores, né? Oculta desses cientistas o desânimo, a descrença e o remorso perante a vida. Por quê? Porque todo cientista também seria um sujeito mal resolvido. Aliás, o que Nietzsche mais faz é uma crítica da sua época e dos seus contemporâneos, né? Para ele, como a gente viu, não seriam só os religiosos que seriam pessoas decadentes, fisiopsicologicamente débeis e frágeis, etc. Tá? Seria, na verdade, todos, né? Falar assim. E aqui é interessante também, né, para além dessa relação que o Nietzsche faz no finalzinho aqui do parágrafo 23, da atividade científica com o meio de cura da atividade maquinal, vale citar uma coisa interessante, né, que é a possibilidade da gente relacionar. Isso quem está dizendo sou eu, né, mas eu acho que faz muito sentido falar isso. Que é a possibilidade da gente relacionar a atividade científica com as pequenas alegrias, que é um outro meio de cura, também descrito lá no parágrafo 18. Por que as pequenas alegrias? Porque lá no parágrafo 18, o Nietzsche ele vai dizer, né, que a prescrição do amor ao próximo, a prática da caridade, no fundo, toda a prática da caridade, ela traz implícito em si um sentimento de poder. A felicidade, entre aspas, que seria derivada ou que seria gerada pela prática da caridade, ela deriva diretamente de um sentimento, de uma sensação, de uma vivência de superioridade por parte daquele que faz a caridade. Porque, né, para eu ajudar outra pessoa, é óbvio, já está pressuposto que eu estou melhor que aquela pessoa, por isso que eu tenho condições de ajudá-la. Pelo menos eu estou melhor que aquela pessoa naquele aspecto. Tá? E isso, esse sentimento de poder, ele é confundido, né, no entendimento de Nietzsche, com essa felicidade proporcionada pela prática da caridade. Ora, vamos voltar naquela definição que Nietzsche nos apresenta sobre o que é ciência, né? A transformação da natureza em conceito para fins de dominação da natureza. Conhecer algo, conhecer um determinado processo biológico, conhecer um determinado processo químico, físico, etc., né, significa assenhorear-se dos mistérios que estão por trás daquele fenômeno. Significa, evidentemente, né, conhecer algo significa empoderar-se, em última instância. E aí, se o conhecimento ele traz consigo um necessário empoderamento, então a atividade científica que busca desvendar todos os processos bioquímicos, físicos, etc., né? Então, ela nos proporciona também um domínio sobre a natureza e, portanto, aumenta a nossa sensação de poder. Diminui a sensação do ser humano, né, a vivência ou a experiência da insignificância, né, a experiência da impotência mesmo. Sobre o parágrafo 23, era isso que eu ia falar.